Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E você que também está aqui no YouTube, é um prazer te receber aqui no nosso canal. Aqui abaixo desse vídeo você encontra todos os dados do nosso convidado especial, professor homeopata Rudimar Moscarelli, que tem um currículo maravilhoso, uma experiência não só como professor, mas como homeopata clínico que transforma realmente a vida de muitas pessoas. E a gente tem maior admiração pelo trabalho do professor Rudimar. Então ele está, eventualmente, a gente consegue trazê-lo aqui para nos orientar. E as orientações hoje serão a respeito dos processos degenerativos que causam distúrbios em nossos familiares, às vezes até em nós mesmos, não é? Como que a gente pode identificar, como a gente pode começar uma prevenção até para não desenvolver, porque hoje nós temos diversos fatores, o professor vai falar, diversos fatores que contribuem para a gente ter uma longevidade, né, mas aparentemente nem tão saudável assim. A medicina conquista cada vez mais resultados para nós vivermos mais, só que a gente queria viver bem, reconhecendo nossos familiares, podendo ir no mercadinho da esquina, podendo tomar decisões sobre a nossa própria vida, nossa aposentadoria e um monte de coisa que parece que está se perdendo. Mas também temos casos recentemente, devido a alguns eventos no mundo, e esses problemas degenerativos têm aparecido em pessoas cada vez mais jovens. Então, vocês vão encontrar na sua relação aí de conhecidos alguns problemas já. E é bem comum. Vocês vão guardando as perguntinhas para fazer no final para o professor. Será um prazer essa conversa aqui. E se você está passando pelo canal, é importante saber que se estiver no nosso grupo no WhatsApp, Saúde nos Novos Tempos, você poderá estar ao vivo com esses profissionais incríveis e fazer as suas perguntas também. Seja muito bem-vindo, professor, e um bem-vindo para todos vocês que estão aqui com a gente, né? Como é que a gente começa a tratar de um assunto tão delicado que envolve muitas vezes familiares importantes para nós, assim, como pais, mães, avós, né? Às vezes até marido, esposa. É delicado, professor. É verdade. Bom, pessoal, boa noite para vocês. A gratidão pela oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês. Bom, primeira coisa, vamos entender algo. Eu, além de homeopata, que é a minha profissão mais antiga dentro da área de saúde, eu sou um terapeuta homeopata. Tem uma diferença bastante grande entre um médico homeopata e um terapeuta homeopata. Eu também sou naturopata, né? E também tenho uma especialidade na imunoterapia integrativa. Okay? Então, nós vamos unir as coisas aqui. São ferramentas importantíssimas. Agora, vamos lá. O nosso tema aqui são os distúrbios autoimunes e degenerativos. Em primeiro lugar, vamos entender o que é um processo autoimune. Pessoal, quando o nosso sistema imunológico ele entra em desequilíbrio, tá? Seja ele exacerbado ou deficiente, vamos assim dizer, nós vamos ter alguns problemas quando ele está, tá? Desordenado para cima. Ele começa a fazer o quê? Eu estou tentando falar aqui uma linguagem aqui para vocês que todos vocês possam entender, desde um médico até um leigo. Então, muito bem. O que vai acontecer? Sabe aquele sujeito que era teu amigo e, de repente, ele endoidou e achou que você é inimigo? Vai lá e começa a te destruir. Poxa, foi teu amigo a vida inteira. Daqui a pouco, nem te conhece mais e acha que você é inimigo e começa a te atacar. Então, aí são chamados os processos autoimunes. E dentro desses distúrbios, nós vamos ver alguns distúrbios que vão se manifestar através de comportamentos. Por exemplo, tá? Quando uma pessoa é diagnosticada por um médico com Alzheimer, vamos falar com ele. Qual é a característica do Alzheimer? Tem vários níveis de Alzheimer, certo? Então, tem um nível bem leve, em que a pessoa às vezes esquece de alguma coisa, ele começa a esquecer, em primeiro lugar, das coisas que aconteceram recentemente. Mas a sua memória, lá de trás, ela está preservadíssima. Ok? Vai lembrar de fatos, lugar onde mora, tá? Aí vai começar a aprofundar um pouquinho mais, tá? Ou seja, o não próprio vai começar a aparecer mais no processo degenerativo. Tá? Degenerativo também nós vamos chamar de autoimune. Muito bem. O que nós vamos perceber nesses casos? Em que a pessoa ela não reconhece mais um filho, ou não reconhece uma pessoa que conviveu com ela a vida inteira, como eu falei sobre o amigo.
Mas volta e meia tem uns lapsos, ela vai lá e volta. Então, nós vamos ver que eles começam a aparecer alguns sintomas que a gente já começa a procurar um profissional, um neurologista, vai procurar, alguns procuram até psiquiatra, tem que procurar. Eu já te digo que é o seguinte, isso é um processo de imunidade. Nós temos um eixo, chama-se psiconeuroendócrino imune. Um vai abalar o outro. Ou seja, isso na realidade, olhem só, pessoal, só para vocês terem uma ideia, são 4 pilares. O que acontece? Só para vocês terem uma ideia, se vocês forem observar na tabela periódica, né, vocês vão ver que quando vocês vão chegar na 4ª coluna e na 4ª linha, é quando começam a aparecer os problemas. Então, ele pode ser o 4, tá? Dentro da numerologia, principalmente. Ele é transformação, vida ou morte. Então, por isso que esses 4 pilares são extremamente importantes, estão interligados extrínseca e intrinsecamente. Okay? Nenhum vai funcionar bem se um deles estiver mal. Ou seja, o mínimo afeta o todo e o tudo. Quando nós vamos falar sobre o que provoca isso, vamos ser mais objetivos aqui, tá, para a gente... Muito bem, nós vamos perceber que existe uma ligação muito íntima entre o microbioma intestinal e o cérebro. Isso nada mais é do que alguns processos inflamatórios. Nós vamos ver que o cérebro também tem o quê? Macrófago. Aonde? Tá? Na microglia. Então, ali nós vamos ter linfócitos, nós vamos ter todo um sistema imune dentro do cérebro, nessa região chamada microglia, aonde os processos inflamatórios vão aparecer, aonde isso aqui vai começar a dar distúrbios, esquecimento, tá? Distração, perda de memória. Tá? Agora, o que nós não podemos confundir é o mal de Alzheimer com demência senil. É muito diferente um do outro. Como que eu caracterizo? Tá? A demência senil, a pessoa começa a voltar a ser criança, a fazer coisas que uma criança que fazia. Então, isso é um processo de demência. Então, Alzheimer não é demência senil. Certo? Vocês lembram antigamente? Ih, o fulano está caduco. Quem é nascido depois da década de 50, né, que é o meu caso, né, eu sou de 59, 65 anos, então vocês vão perceber que as pessoas chegam nessa idade, tá, quando tem esse distúrbio, tá, imunológico, que vai se manifestar com esse diagnóstico de Alzheimer, ele começa muito cedo. Tá? Começa com uma distração, começa, tá, a não lembrar das coisas recentes, principalmente, e ele vai chegar a um ponto que ele não sabe nem o nome dele. Então, vamos dizer, é um ser humano, um corpo desprovido de espírito. Só para vocês terem uma ideia. Ele está ali, inerte. Se der comida, come. Ou se não, uma outra coisa, muito característico de quem tem. Tá? Acabou de comer e está com fome de dia. Não, mas eu não comi ainda. E acabou de encher o pandulho. Então, são pequenas coisinhas que vocês vão juntando. Não dá para chegar a dizer, é somente isso. Pode ser um conjunto, que a gente vai chamar de síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. Então, muito bem. Tá? Eu não estou falando aqui de remédio, de nada disso, certo? O que você tiver na sua mão, em que você tem condições de fazer, o faça, dentro das suas condições. Obviamente que nós temos coisas em que tem um efeito muito mais lento e um efeito, muitas vezes, pífio, mas tem outras coisas que você consegue alcançar a estratosfera, ok? Em termos de quê? De tecnologia, de aproveitamento de função. Em primeiro lugar, vocês precisam entender uma coisa. Se alguém disser para vocês que um remédio cura alguém,
Essa pessoa pode estar muito bem intencionada ou não tem o conhecimento, tá? Ou, às vezes, até um tipo de charlatão. E nós vamos ter isso em todas. Ah, o fulano me curou. Mentira. Ah, o remédio tal me curou. Mentira. O que vai te curar é o teu sistema imunológico. Na homeopatia, nós chamamos de força vital, que é a mesma coisa. Então, quando a força vital ela não tem mais essa produtividade, a gente está indo embora, a vela está apagando, certo? Isso vai se manifestar de várias formas. Eu conheço pessoas com 104 anos que a sua memória é melhor do que a minha. Então, está preservado. Então, tem várias, eu não vou falar sobre as estruturas, né? Tá? Aqui do cérebro, a gente não vai dar uma aula de anatomia aqui para vocês. Mas a neurociência está comprovando várias coisas em que a gente, já mais antigo, já sabia, apenas com nomes diferenciados. Por isso que eu falei em Cadu. Primeira coisa, como é que eu vou prevenir isso? De que forma? Mantenha a sua imunidade. Ok? Homeopatia é fantástico? É. Porém, homeopatia não faz uma coisa: não nutre. E nós precisamos de quê? De combustível. Você pode ter uma McLaren, um Benton, qualquer tipo de carro aí espetacular. Se não tiver gasolina, como é que ele funciona? Então, nós precisamos de ter acesso. E o que vai nos dar isso aqui é informação. O que tem disponível no mercado para isso? Ora, tem homeopatia, não nutre, mas ela vai trazer da essência até o tecido. Ou seja, ele vai te ajudar a mexer no teu comportamento, na forma como você percebe as coisas. Mas se você não tiver uma nutrição, tá, molecular que consiga atingir dentro da célula, Então, por isso que muitas vezes alguns estudos científicos dentro da homeopatia, vocês não vão ver o resultado. Por quê? Ela é a ciência do indivíduo. Agora, quando eu falo de uma alimentação funcional e alimentação intracelular, nós só vamos conseguir isso com o quê? Com nanotecnologia. Porque o receptor no citoplasma é nano. Então, você vai tomar uma miligrama ou um ml. O que vai acontecer? Você vai captar 10% daquilo que ele conseguiu, porque o nosso organismo é um dinamizador. Ele consegue fazer algumas quebras. Mas para ele fazer essas quebras, você entra num processo de estresse. Então, o que eu preciso? De ferramentas que tenham essa condição de nos ajudar. E a tecnologia está aí, tá? Para quem quiser. Okay? Então, nós vamos ver. Quando a pessoa tem um discernimento das coisas, tá? Tem uma sabedoria, tem uma inteligência, poxa, isso tem razão. Tem os outros, eu não estou sentindo nada, eu não estou precisando disso. O que ele vai fazer? Ele vai primeiro ficar doente e não vai tratar da saúde. Vai ter que tratar de quem? Da doença. Nós podemos adoecer? Claro, mas nós temos um poder de recuperação. E não é remédio que cura, é autocura, está ali dentro. Né? Tem pessoas aqui que fizeram o nosso curso de imunoterapia tecno-integrativa, né? E nós mostramos tudo, como é que funciona o nosso sistema. Muito bem, pessoal. O que nós podemos ver? Uma das coisas que temos na nossa mão hoje chamam-se fatores de transferência. Tudo aquilo que você também mexer com energia, seja radiestesia, homeopatia, o que for, acupuntura, tudo isso são ferramentas maravilhosas. Só tem um detalhe, por favor, não caia em panaceia. Não, ok? Tudo pode ser agregado, uma coisa à outra. Tá? Temos equipamentos quânticos hoje, tá? Que você consegue fazer, tá? Uma hipótese diagnóstica. Ok? Hipótese. Você não pode bater martelo. Que, em primeiro lugar, não é atribuição de um terapeuta
dar um diagnóstico, ele pode dar uma possibilidade de diagnóstico. Ok? Então, tem que ficar muito claro isso aqui para nós. Ok? Para não arrumarmos embaraços. Ok? Então, muito bem. E tenhamos uma convivência boa, tá, com todos os profissionais da área de saúde. Muito bem. Por que eu estou batendo em cima disso? Porque eu vejo isso todo dia, sou vice-presidente de um sindicato dos terapeutas, e eu vejo, às vezes, uns besterol saindo por aí. Tá? Então, eu estou vendo que aqui quase todos são da área, né? Então, eu já estou dando essas dicas aqui para vocês. Então, pessoal, nós tratamos de saúde e não de doença. O que a gente faz? Nós temos ferramentas para que você possa usar em prol do sistema imune, em prol de tudo. Ok? Então, nosso organismo trabalha por informação. Voltando a essas questões autoimunes. Autoimune quer dizer autodestruição. Muitas pessoas vão dizer, isso vem do emocional. Mas não vem tudo do emocional. Os problemas físicos, eles vão afetar o teu emocional. Vão. Por quê? Deixa eu explicar para vocês aqui o porquê. Se cada um de vocês aqui, eu der uma martelada no dedo de vocês, cada um vai ter uma reação. Um vai dizer, ai, que benção, o outro vai xingar até a avó do Badanha. O outro vai dar um grito, o outro vai ficar num cantinho e vai te dizer, vai te dar uma sensação. Então, a forma como nós percebemos uma doença, seja ela qual for, é que vai nos caracterizar. Agora, só tem um detalhe: sistema imunológico, quando você entra com uma nutrição funcional, vai trabalhar perfeitamente. Ok? Vai dar essa informação. Então, pessoal, Alzheimer, Parkinson, demência senil, esquizofrenia. Só para vocês terem uma ideia, hoje nos Estados Unidos, em Harvard, o que o pessoal está fazendo com o esquizofrênico? Estão dando, além do remédio, anti-inflamatório para desinflamar a microglia. Então, vocês já pararam para pensar que tudo isso é um processo, tá, inflamatório? Opa, mas espera aí, a inflamação não é de toda ruim. A inflamação é o seguinte, pessoal, ela faz parte de um processo de cura, só que ela precisa de um limite dentro daquilo que é basal. Agora, no momento em que inflama um órgão, está tudo bem, não tem nenhum problema. O problema é quando o processo inflamatório começa a destruir. E é o que acontece quando se tem esses distúrbios, como Alzheimer, como outros aqui, né? Certo? Porque esse processo inflamatório, ele passou do seu limite, tá? Então, vocês vão perceber, tá, em que tudo se faz necessário equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, não pode nem estar nem acima e nem abaixo. Nós podemos ter ondas, são sinoidais, e que você vai lá em cima, que vai lá embaixo. Tá? Saúde não quer dizer, por isso que por que a Organização Mundial da Saúde diz que saúde não é ausência de doença. Porque todos nós estamos sujeitos a adoecer. Mas de acordo com como eu respondo a ela, volto para o equilíbrio, tá, que chama-se saúde. A saúde só existe porque a doença existe. Senão não se falaria em saúde. Agora, o que nós precisamos mudar a mente? Eu preciso fazer o quê? Eu vou esperar a coisa acontecer no momento em que eu sei que pode acontecer. Por exemplo, nós tivemos o Covid. Tá? Covid e dengue. Todas as pessoas que tiveram Covid e dengue vão se queixar de uma coisa: memória. Por quê? Os neurônios, e também temos neurônios no intestino, os neurônios cerebrais que recebem essa informação, que chama-se sinapse, ele tem um receptor.
O que o Covid ele provoca? Tá? Ele libera uma proteína chamada spike. Então, o que ele faz? Ele vai lá e gruda nesse receptor. O sistema imunológico, o que ele faz? Quando você não está com ele equilibrado, ele vê, pô, isso aqui é um inimigo, ele vai lá, ele não destrói o spike, ele destrói o receptor junto. Então, é por isso que nós estamos vendo pessoas com 30, 40 anos com alguns sintomas de memória que pode gerar a suspeita. Pô, mas esse cara tem uma predisposição a Alzheimer? Tá? Tem estudos genéticos, né, em que tem pessoas que trazem consigo a predisposição familiar. Mas, para aí, não quer dizer uma condenação. Então, isso quer dizer, se você já tem um precedente na família, tá, de desenvolver algo, o que eu vou fazer? Não vou fazer que nem a Madonna. A Madonna, porque várias pessoas, tá, na família dela tiveram câncer de mama. Ela não. Sabe como é que foi a prevenção dela? Tirar as mamas. Adiantou? Porque está lá no cromossomo, está lá no DNA. O que eu preciso fazer? Dar a informação correta, ou seja, predisposição genética não é condenação. Então, porque a sua mãe teve Alzheimer, seu bisavô teve Alzheimer, a sua mãe teve Alzheimer, não quer dizer que você vai ter. Tem a predisposição? Sim. Mas não a condenação, desde que você tome as medidas corretas. É garantia? Não, são possibilidades. Por isso que eu te digo, a gente só garante uma coisa na vida, é a morte. E a gente não sabe quando e nem como. Tá? O resto são possibilidades. Tá? Ou seja, é possível? É. E sem sair, entrando lá nos princípios herméticos, a possibilidade e a impossibilidade têm a mesma origem. O que elas mudam é o grau da expressão. O que vai acontecer? Os seus extremos se tocam e se reconciliam. Quer dizer o quê? Que as verdades são meias verdades. Aonde é que eu quero colocar isso aqui para vocês? É exatamente, se você tem uma predisposição, há um reconciliamento dos seus pontos, que vão gerar uma síntese. E é isso em que vai fazer com que as pessoas não... com a possibilidade de não desenvolver. Mas também tem um detalhe, não, agora, se você ficar com essa neurose, porque a minha mãe teve, e já fica, será que eu estou com Alzheimer? Como eu recebo várias pessoas no consultório, eu estou achando que eu estou com Alzheimer. Ou estou iniciando. Não. Pessoal, eu quero aconselhar uma coisa aqui para vocês. Tá? Eu gosto muito de, numa consulta, conversar com as pessoas para trazer, né, elas ao seu equilíbrio, ao seu entendimento. Mas tem um livro aqui, dá licença só um pouquinho que eu vou pegar, eu faço questão de mostrar para vocês o tanto que é interessante. Gostaria que todos que têm acima de 50 anos lessem esse livro. Tá? Segredos e Talentos da Maturidade. Editora Zahar, eu acho, é uma jornalista que começou a entrevistar celebridades a respeito disso. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sinceramente, eu não pensei em mostrar esse livro. Tá? Eu não sou muito de preparar, eu gosto de sentir as coisas. Né? E a gente vai dando. Então, vocês vão ver, mas eu não consigo aprender como eu aprendia quando eu era jovem. Por quê? Alguma coisa inflamada? Não. É que quando você é jovem, você decora. Quer ver uma coisa? A tabuada, você decorou quando era jovem. Tenta decorar agora, depois de velho. Pessoas que começam a aprender a dirigir depois dos 50. É problema. Começa lá pelos seus 18 anos. Na nossa época, a gente começava bem mais cedo. Roubava o carro do pai. Tá? A gente pensava que o pai não sabia, mas sabia sim. Tá? Então, olha só. Então, pessoal, aqui vai mostrar aqui o seguinte, que quando nós temos uma idade mais avançada, o nosso nível não é por decoreba, é por compreensão, não é entendimento.
é compreensão. Então, o nosso nível, ele não fica focado, ele é amplo. Então, você junta isso com a sua experiência, por isso que é importante a simbiose do jovem com o idoso. Tá? Por exemplo, eu tenho 43 anos de profissão. E eu vejo os jovens estudando, poxa, vamos lá, vamos. A gente faz, por isso que é bom ser professor. Que a gente faz o seguinte, a gente aprende mais do que ensina. Tá excelente, nós logo. Eu só queria te fazer uma pergunta, porque eu andei lendo algumas pesquisas, professor, a respeito do uso dos adoçantes que causam também, aceleram esses processos complicados da mente. Foi bom você falar nisso, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos falando de aspartame, tá? Já fiz várias pesquisas a respeito. Na realidade, ele não deflagra isso. O que ele faz? Ele faz, como é que é? Ele faz uma mimetização. Ele mimetiza. Basta você tirar que acabou o problema. Tá? Ou seja, ele não causa, ele imita. Querem ver uma coisa? A minha mãe. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos conversar a respeito do Parkinson. Tá? Eu tenho uma experiência pessoal, não só profissional. Desde que eu me conheço por gente, tá? A minha mãe sempre tomou um benzodiazepínico, que antigamente chamava-se calmociteno. É um benzodiazepínico. É um antidistônico, vamos dizer assim. Sabe qual foi o resultado disso? A minha mãe, com 62 anos, começou a desenvolver o primeiro sintoma de Parkinson. E nós vamos ver que vários desses remédios, tá, vão trabalhar aonde? Na inibição da dopamina. E por que ela inibe? Porque inflama. Onde é que estão onde é que estão todo o sistema imune do cérebro está nessa porção chamada microglia. Então, são coisas que provocam inflamações. Tá? Então, muito bem. Nós sabemos que o nosso intestino, tá, 50% da dopamina, que é o que falta em quem tem Parkinson, é produzida onde? No intestino. 90% da serotonina, intestino. Então, pergunta aqui o seguinte, o que adianta eu dar, tá, algo para impedir a recaptação da serotonina lá na fenda sináptica? Ele vai tirar da onde se não está produzindo? Então, por isso que nós temos que cuidar daquilo que a gente bota fora e fica cheio de nojinho. Tá? Alguém de vocês já assistiu aquele filme O Pequeno Buda? Já? Lembram quando o médico estava cuidando dele e pegou que o urinol e cheirou o cocô? E ainda falou, oh, dá mais iogurte para ele, lembram? Então, os 5 sentidos que nós temos é de suma importância. Ai, eu tenho gases e sai um cheiro ruim. Ah, tu quer fazer o quê? Tu comeu perfume? Faz parte de fermentação. É lógico que fermentar demais não é nada aqui legal. O que nós estamos tendo? Demais, 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 demais. É carcinoma de intestino e cólon. É. Se vocês observarem as pessoas que têm esses problemas, observe o tipo de comportamento dela. O que elas podem apresentar? Submissão, tá? Polêmicas, controle. Se não for do meu jeito, não serve. Então, pessoal, quando se tem esse tipo de distúrbio, é sinal que você rompeu a sua plasticidade, ou seja, a sua resiliência. Extrapolou os seus limites. Eu poderia falar aqui na parte metafísica de tudo isso. Como, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer. Como é que foi a vida pregressa dela? São pessoas inflexíveis mentalmente. Tá? Se enraiveciam porque se não fosse do jeito, pega uma pessoa com Parkinson.
tentou manter o controle a vida inteira e, de repente, perdeu esse controle. Quem tem gota. Ele tem uma vontade tremenda de esganar alguém com as mãos. Mas o que é que faz? Ele só tem o pensamento e não deixa gerar com sentimento, senão ele vai para um comportamento. Então, está dando para a gente conseguir entender, nós temos várias vertentes aqui para isso, por isso que nós temos aqui profissionais diferenciados, com o mesmo objetivo, com ferramentas diferentes. E todas elas são boas. Agora, o verdadeiro profissional, seja ele médico ou terapeuta, o que ele faz? Fisioterapeuta, seja o que for. Ele sabe qual é o limite dele. O que ele faz? Olha aqui, ó. Isso aqui não é da minha alçada. Eu vou te passar para outra pessoa. Por isso que é importante essa simbiose entre os profissionais, em que a gente vê muito entre os médicos. Mas você não está vendo no fisioterapeuta. Você não está vendo nos terapeutas, um quer ser melhor do que o outro. Então, aqui está o detalhe. Vocês têm que estar pronto para receber essa pessoa. Não que você é o melhor, mas você está fazendo o melhor que você pode para ela. O que mais ajuda numa cura é a intenção que você está colocando. Eu trabalho com muitas pessoas com Alzheimer. Melhora? Depende do nível. Autismo. Saber que o autismo é autoimune? E também está ligado com o intestino e a microglia? Então, não sei se eu consegui passar para vocês aquilo que... Tá? Se quiser fazer alguma pergunta, para abrilhantar aqui, vai puxar da minha memória que eu não estou com Alzheimer, não, viu? Maravilha. Antes da gente encerrar aqui a gravação, eu queria ver se a Ivone Cardoso quer dar uma contribuição, fazer uma pergunta. Ivone, libera teu microfone, uma participação aí também é importante. E depois eu encerro a gravação e a gente fica à vontade aqui um pouquinho com o professor. Eu sempre coloco, professor, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Eu sempre coloco essas questões de comportamento, né? E para seja o que for, né? Qualquer tipo de trabalho que eu faço, eu sempre deixo claro que nós somos ferramentas, né? Nós somos ferramentas facilitadoras, né? E tudo que a gente utiliza também é uma ferramenta. Mas que o processo da mudança, ele é interno, né? Ele precisa ser interno. E esse processo de mudança, para acontecer, tem que vir esse nível de consciência, né? Aonde que eu não abro mão de ser este comportamento, né? Onde eu não consigo me liberar disso. Onde eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Então, quando alguém diz isso para mim, eu digo, sinto muito. Então, não é para mim. Não é para mim conduzir esse processo. Porque a mudança, ela é, sim, necessária, e ela é a partir da consciência. Deixa eu aproveitar o gancho que ela falou, extremamente importante. Olha só, é aqui onde entra a homeopatia. Nós vamos chamar isso aqui de miasmas. Ah, sim. A pessoa que você acabou de me descrever é uma pessoa que tem um miasma da psicose. Tudo é fixo nela, até o pensamento. Uhum. Então, quando você entra com um remédio que tem essa similitude não da doença, você vai fazer com que ela encontre o seu caminho, o seu eu, que está mascarado. Uhum. Tá? É aonde entra a homeopatia. Então, toda doença, toda patologia, vamos falar assim, eu não estou falando, toda doença em si, ela é uma ilusão. Por que é ilusão? Somente o ser humano cocria. Uhum. Então, aquilo que nós criamos, nós podemos destruir também. Ou seja, a gente não consegue destruir nada, a gente substitui. Tá? Foi muito bom você ter colocado isso, tá? Para você ver o que a verdadeira homeopatia faz. Por isso que uma consulta de homeopatia leva 1h30, 2, e às vezes nem numa primeira consulta a gente consegue. Se dá um remédio, que é aquele remédio de essência da pessoa, que você vem trazendo ela em vários níveis, até chegar na caixinha preta. É exatamente isso. É para a pessoa tomar consciência de si. Então, a homeopatia é uma ferramenta em prol do autoconhecimento, ou seja, autoconsciência. Tá? Interessante o que você colocou.
E vocês estão aí em casa, no conforto do lar, assistindo e aprendendo com esses feras aí, né? Parabéns por A todos. Márcia disse que não está. Tá no trabalho, Márcia. A gente vai encerrar essa live. Você que está passando aí no YouTube, curte o nosso canal, se inscreve no canal, vem para o nosso grupo Saúde nos Novos Tempos no WhatsApp. Amados, eu vou parar de gravar a live aqui e a gente vai liberar para perguntas. Podem ir levantando a mão, né?